Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é O Batismo de Jesus e o Chamamento dos Discípulos. O título da terça-feira, A Eterna Redenção. E o versículo, Hebreus 9:12, que diz: Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, amado Senhor, pela tua obra de redenção, por ter obtido eterna redenção. Hoje nós temos segurança da nossa salvação. Hoje, pelo teu sangue, nós podemos desfrutar da tua pessoa, do teu espírito, das tuas riquezas. Nós te louvamos, Senhor, te adoramos, te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por ter ido onde nenhum de nós poderia ter ido, por ter experimentado o cálice da maldição, um cálice que era nosso, para que nós hoje pudéssemos desfrutar um cálice da bênção. Queremos seguir, Senhor, firmes os teus passos, seguir o Senhor, seguir o Cordeiro onde quer que vá, pois o Senhor nos comprou por alto preço, pagou com o teu próprio sangue. Por isso nós não queremos, Senhor, decepcionar o Senhor, nós não queremos entristecer o Senhor. Queremos te seguir. Nós não podemos fazer nada, mas a tua palavra e o teu Espírito em nós, sim, esses podem fazer a tua obra, levar a cabo o teu desejo. Por isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, para a tua palavra, para o seu trabalhar. Torna-nos pessoas úteis a ti, pessoas que agradam o teu coração. Nunca seremos dignos do que o Senhor fez por nós e também nunca poderemos pagar, mas humildemente oferecemos o nosso corpo, o nosso serviço a Ti, Senhor. Pois muito antes, quando ainda éramos inimigos, o Senhor entregou a própria vida por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, ontem nós terminamos o áudio falando sobre o que aconteceu, depois do homem ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado entrou no homem e com o pecado a morte. Em João 16, irmãos, o Senhor, quando ele falava da vinda do Espírito Santo, que ocorreria com a sua morte, nos versículos de 8 a 11, ele disse o seguinte: Quando ele vier, Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, essas três coisas, irmãos, as pessoas no mundo, elas vivem sem ter conhecimento. Ou se elas conhecem, acham que é brincadeira, que é uma bobeira, sabe? Algo religioso, algo que os fanáticos religiosos inventaram. Mas eles não percebem a gravidade dessas três coisas. Então, ele fala, convencer o mundo do pecado. Todo ser humano nasce com o pecado dentro de si, na sua carne. E com o passar do tempo, conforme vai crescendo, ele cada vez mais vai pecando. E o que Romanos diz? O salário do pecado é a morte. E ele fala da justiça. Veja só, Deus é justiça. E o pecado, ele fere a justiça de Deus. Logo, irmãos, Deus não pode conviver com o pecado. Então veja a situação que nós temos agora. O homem tem o pecado na sua carne e é pecador. E Deus, como justiça, irmãos, ele não pode mais conviver com o homem, porque o pecado fere a justiça de Deus. O pecado ele fere diretamente o próprio Deus. Então o homem precisa ser convencido de que ele é um pecador e de que o fato dele ser pecador e pecar fere a justiça de Deus. E por último, fala do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer, porque o homem é pecador e transgride a justiça de Deus, logo o homem está debaixo do juízo de Deus. Então eu vou explicar isso com um exemplo. Veja, quando você sai de casa, você pega o seu carro e vai dirigir, você está na sociedade, nós estamos debaixo de várias leis. Vamos aplicar a questão do trânsito para as coisas ficarem claras. Então você pega o seu carro
Você fala assim, vou até a padaria, são 3 quarteirões. Aí você sai do seu carro, não põe o cinto de segurança, vai para a padaria, o percurso é curto. Chegando perto, um guarda para você. Ele vê que você está sem cinto de segurança. O que vai acontecer? Veja, porque você quebrou uma lei, que é a justiça, você agora entrou debaixo do juízo. Ou seja, você vai receber uma multa. E não adianta você chegar para o guarda e dizer assim, mas seu guarda, eu só andei 3 quarteirões sem o cinto. Você não tem como se justificar, porque você quebrou a lei. Não há justificativa quando se quebra a lei. Você tem que ser punido, você está debaixo do juízo. E você pode até, olha só, e aí é o problema, por quê? Aqui está o problema, porque as pessoas elas não reconhecem o pecado. Por isso, primeiramente, fala do pecado. Então as pessoas elas dizem assim, não, eu não sou pecador, eu não matei ninguém, eu nunca fiz mal para ninguém. Mas a questão não é você e eu que definimos o que é pecado. Da mesma forma que não é você nem eu que definimos o que é a lei. Então se eu chegar para o guarda e disser assim, mas seu guarda, eu nunca concordei com essa lei do cinto de segurança. E outra coisa, eu andei 3 quarteirões aqui sem cinto de segurança e não machuquei ninguém. Você acha que o guarda vai se sensibilizar e vai dizer, é verdade, você tem razão. Já que você não concorda com a lei, então eu não posso aplicar a lei a você. Você acha que o guarda vai falar isso? Você vai ser multado do mesmo jeito. Então a questão do pecado, irmãos, não adianta você dizer isso ou aquilo é ou não é pecado. Quem define o que é pecado é Deus. E uma vez que eu quebro a justiça, eu firo a justiça de Deus pecando, eu estou debaixo do juízo de Deus. E o juízo de Deus é o quê? Que eu, como pecador, devo morrer. Ou seja, para que o meu pecado seja pago, eu preciso derramar o sangue. Agora, se eu morrer, também não adianta, não interessa para Deus, porque imagina se cada vez que um ser humano morresse, pecasse, ele morresse, então não existiria, não teria sentido mais em existir o ser humano. É por isso, irmãos, que no Antigo Testamento, o homem oferecesse no lugar da sua própria morte, a morte de um animal. E o sangue do animal seria um representativo para o sangue da própria pessoa. Agora, veja, irmãos, né? Porque Hebreus nos diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. É o versículo 22 do capítulo 9 de Hebreus. Então, irmãos, essa questão dos animais serem oferecidos parece uma coisa injusta, mas veja, é a misericórdia de Deus, porque na verdade injustos somos nós. Então no Antigo Testamento, irmãos, era assim, as pessoas ofereciam um animal para morrer no seu lugar pelos seus pecados. E Deus tolerava isso, por quê? Porque ele sabia que um dia ele viria como o Senhor Jesus, né, se tornando homem, e ele, o Senhor Jesus, pagaria o preço final por todos os pecados da humanidade. É o que o versículo 12 de Hebreus 9 diz, que ele obteve uma vez por todas eterna redenção. Então veja, eu vou ler um versículo aqui de Romanos e vou dar um exemplo, você vai entender o que Deus fez no Antigo Testamento. Romanos 3, quando ele fala do pecado, ele disse o seguinte, versículos 25 e 26, veja só. Eu vou ler o 24 também. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Olha agora, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Resumindo, para você entender, Deus tolerou que os animais substituíssem o pecado dos homens, porque ele tinha em vista a chegada do Senhor Jesus, dele mesmo, o próprio Deus, se fazendo carne,
e pagando de uma vez por todas os nossos pecados com o seu sangue na cruz. Isso aqui é um exemplo para você entender bem. Os mais novos talvez não vão entender, mas principalmente os mais velhos estão acostumados. Agora isso não é mais aplicado com o cheque. Você lembra quando você passava um cheque? O cheque, ele não é um dinheiro. O cheque é uma promessa. Então você vai lá e passa um cheque de R$1.000. Isso quer dizer, olha, eu tenho R$1.000, eu vou ter R$1.000 na minha conta, por exemplo, passava-se muito cheque pré-datado. Então, eu vou ter R$1.000 na minha conta no final do mês. Então você predatava o cheque. Se a pessoa colocasse esse cheque antes, não tinha saldo. Por isso eu digo, cheque não é o dinheiro. Então a pessoa tinha que esperar aquela data, ela ia lá no banco e aí dava o cheque e trocava pelo dinheiro. O que o Senhor fez foi pegar todos os pecados e deixar ali sem que eles fossem pagos, como se fosse um cheque. Todo mundo, aqui, tô guardando o pecado de todo mundo na gaveta. Veio Jesus Cristo. O que o Pai fez? Descontou o cheque. É por isso que nas 3 últimas horas da cruz, na crucificação, o Senhor sofreu, porque o Pai jogou todos os pecados. É a hora que ele descontou o cheque. Ele jogou todos os pecados da humanidade sobre Jesus Cristo. Então veja, irmãos, o tamanho do preço que o Senhor Jesus pagou por nós. E por causa disso, nós fomos justificados. Quer dizer, você não deve mais. Até você pagar o que você devia, você é um devedor. Você deu o cheque, mas enquanto não descontou, você ainda é um devedor. Se você der um cheque, chegar na hora e não tiver dinheiro, aí a pessoa pode pegar aquele cheque, que é uma promessa, um documento, e cobrar você, processar você. Mas o Senhor, irmãos, ele foi até o fim para pagar o preço dessa eterna redenção por todos nós. É por isso que, voltando ali para João 16, quando ele fala, convenceu o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o juízo era o lago de fogo, irmãos, o juízo era a morte. Todos os pecadores estavam debaixo do juízo de Deus, que era o lago de fogo. Mas o Senhor pagou o preço e nos livrou disso. Então agora nós não estamos mais debaixo do juízo de Deus. Todos nós, irmãos, éramos pecadores. Só o Senhor estava acima do pecado, acima do juízo de Deus, porque o Senhor nunca cometeu pecado. Então aquele que nunca cometeu pecado, que estava acima do juízo de Deus, ele se colocou debaixo do juízo de Deus para pagar o preço por nós. E aí, voltando para João 16, os versículos seguintes dizem assim: do pecado, porque não creem em mim. Você pode achar estranho esse versículo, mas veja só, que há muitos pecados, não é? Há inúmeros pecados, não dá nem para contar. Mas hoje, irmãos, apenas um pecado que Deus leva em conta para colocar o homem debaixo do juízo é não crer no Senhor Jesus. O maior pecado do homem após a morte e crucificação do Senhor, o pecado que mantém o homem debaixo do juízo de Deus, é não crer no Senhor Jesus. Porque quando eu creio, irmãos, por mais que depois eu venha a pecar, eu tenho o sangue de Cristo para me lavar, para me justificar. Mas se um homem não crê, ele está debaixo do pecado, ele está debaixo do juízo. Então ele fala do pecado porque não creem em mim. Então o maior pecado do Novo Testamento, o maior pecado hoje é não crer no Senhor. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O que ele está dizendo? Quando eu morrer e ressuscitar e for ao Pai, eu vou levar a conta paga para Ele. Você sabe que na cruz, quando o Senhor Jesus ele disse aquela frase, está consumado, a palavra que ele usou, a palavra em grego ali, é tetelestai. E essa palavra, ela sim significa estar consumado, mas ela era usada, principalmente historiadores viam com carimbos em dívidas, querendo dizer que aquela dívida havia sido paga. Então, na verdade, quando o Senhor Jesus ele diz está consumado, o que ele queria dizer é está pago. Mas pense bem, ele nunca deveu nada. Então ele pagou o preço. Está consumado, pagou o preço. Está pago o quê? A nossa dívida.
Você percebe? Por isso ele diz, a questão da justiça, nós não somos mais devedores, porque quando ele se apresentou ao Pai, irmãos, ele se apresentou para pagar a dívida de todos nós. E por fim ele diz do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E veja, na cruz, irmãos, o Senhor não só nos justificou, mas na cruz também ele julgou Satanás. Aquele que nos empurrou para debaixo do juízo de Deus foi julgado pela cruz de Jesus Cristo. Então veja, irmãos, que coisa maravilhosa que o Senhor obteve na cruz. E isso se assemelha, veja, ao que acontece na Páscoa. Então agora eu vou ler a partir da página 26, aliás, na página 26, a partir do último parágrafo, eu vou ler esse trecho do Alimento Diário, porque é um trecho muito rico, que fala da Páscoa. Ali na Páscoa, irmãos, em Êxodo, quando os filhos de Israel vão sair do Egito, já é essa figura de tudo o que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Inclusive a Páscoa, você olha para o Cordeiro que vai ser morto. Então é o futuro. O povo de Israel, eles esperavam o Messias, o Cristo, que ia redimir. Então eles olhavam para o futuro. Mas nós não desfrutamos mais da Páscoa. O que nós fazemos hoje, nós não celebramos, mais a Páscoa. Nós celebramos a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. A mesa do Senhor, você não olha para o cordeiro que vai ser morto. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor, você olha para o cordeiro que foi morto. Nós olhamos para o passado, para a morte de Cristo na cruz lá atrás. Então, antes do Senhor, na noite em que o Senhor foi entregue, que ele comeu a última Páscoa, foi que ele instituiu a mesa e a ceia do Senhor. E ele pediu, façam isso, celebrem isso em memória de mim. Muito bem, eu vou ler aqui até por causa do tempo, irmãos. Veja só como rico é essa parte. Então, página 26, último parágrafo. Nosso Senhor Jesus é o Cordeiro Pascal, que morreu por nossa causa. O capítulo 12 de Êxodo mostra como Deus tirou o povo do Egito. Faraó, com o coração endurecido, não queria libertar o povo, impedindo-o de ir servir a Deus, mesmo após ter ele enviado 9 pragas contra os egípcios. A 10ª e última praga foi a morte dos primogênitos egípcios. Um primogênito representa toda a casa, e sua morte representa a morte da família inteira. A morte de todos seria a execução da sentença de Deus para o homem pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados, por isso todos precisariam morrer. Contudo, Deus providenciou uma salvação para o seu povo. Um cordeiro perfeito deveria ser morto ao final da tarde, e o seu sangue colocado nas ombreiras das portas das casas. O que são as ombreiras das portas? As ombreiras e as vergas formam o batente de uma porta. As ombreiras são as 2 peças verticais e a verga é a peça horizontal. O sangue do cordeiro imolado deveria ser aplicado sobre os batentes da porta. Depois, a ordem era que todos da casa comessem a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. O pão asmo não tem fermento, que simboliza o pecado, e as ervas indicavam a jornada amarga que o povo enfrentaria. Deus disse que enviaria um anjo exterminador para passar por todas as casas, ferindo de morte os primogênitos. Mas, ao ver o sangue nos batentes das portas da casa de um filho de Israel, passaria por eles sem causar nenhum dano. Esse passar significa Páscoa. A Páscoa, a palavra Páscoa, no hebraico é passar sobre. Deveria haver morte naquela casa, mas não houve porque alguém já havia morrido por eles. Quem morreu no lugar deles? O Cordeiro Pascal, cujo sangue estava nos umbrais e também na verga da porta. No versículo 14 lemos: Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. O Senhor livrou da morte as famílias de Israel. Por isso, querido leitor, fomos livrados da morte. Nenhum de nós deveria estar aqui. Nosso destino já estava traçado.
todo pecador já havia sido julgado, condenado e faltava apenas a execução da sentença. Contudo, Jesus, em sua primeira vinda, veio à terra como o Cordeiro de Deus para realizar a nossa redenção. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? E assim como ali, quando Moisés falava com o povo, é uma questão de crer, é uma questão de fé, irmãos. Por quê? Imagina que algum do povo de Israel olhasse aquilo e falasse assim: esse negócio aí é ridículo, eu nem gosto de comer cordeiro, eu não vou fazer nada não vou passar sangue, não vou matar cordeiro, não vou comer cordeiro. O que teria acontecido? O anjo passaria e o anjo exterminaria o primogênito daquela casa. Hoje, irmãos, a mensagem do Evangelho, a graça de Deus para nós, ela é pela fé. Então vem a palavra do Evangelho e nós recebemos pela fé, ou seja, para nós sermos salvos, para nós recebermos o que o Senhor fez, basta crer. Assim também com relação à palavra de Deus. Por isso, irmãos, não sejamos nós incrédulos, pessoas de coração duro, duvidando das coisas de Deus, da maneira de Deus. E também levemos essa palavra às pessoas, para que as pessoas também creiam e recebam essa graça da eterna redenção, de serem livrados do império das trevas, de serem conduzidos ao reino de justiça, ao reino do amor de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.